Em janeiro de 2024, Jenny Stelatovich viu uma visão preocupante quando viu uma caiaque na chave inferior da Flórida. Um pequeno peixe serra dental estava batendo erraticamente no manguezal, quase como se fosse possuído. 5 dias depois, estava morto. Para as pessoas de Florida, isso está se tornando um ponto de vista preocupante. Desde novembro, as pessoas descobriram peixes geralmente dóceis torcidos e nadando em círculos sem objetivo e depois descendam em espiral para o fundo do mar. Nunca mais serão vistos. O que diabos está acontecendo? Junte-se a mim enquanto investigamos o que matou esses peixes de serra ameaçados de extinção e outros animais marinhos em todo o mundo. Antes de coisas verdadeiras suculentas, você precisa saber sobre peixes de serra. Eles vêm em 5 espécies: anão, dente grande, dente de faca verde e dente pequeno. Embora todas sejam grandes, algumas atingem 23 pés de altura, mais longo que um grande tubarão branco. Seu nome vem das lâminas enormes que eles chamavam de podias, usadas para descidas e presas de surpresa, bem como defesa contra tubarões e crocodilos. Em 2024, os peixes na Florida Key tinham problemas maiores do que tubarões e crocodilos. Mais de 100 casos relatados de peixes misteriosamente batendo na água, com 54 mortos até julho daquele ano. Quando morrem, seus corpos afundem no fundo do oceano. Então, cientistas acreditam que o número de vítimas pode ser maior. Esta espécie está ameaçada de extinção, com apenas 450 fêmeas vivos no mar hoje. Culpa nossa. A captura acidental e destruição de seus habitats os deixaram em um caminho muito ruim. O peixe salgado foi a primeira espécie de peixes listada sob a Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção do EUA em 2004, concedendo-lhes proteção especial. Esses esforços de conservação levaram a um aumento saudável em seus números até este desastre. 23 mergulhadores e pescadores na chave encontraram espécies de peixes mostrando comportamento louco antes de sua desgraça. Era como um apocalipse de peixe. As autoridades de saúde advertiram os moradores de Flórida a não comer peixes de áreas infectadas, por mais deliciosos que parecessem. Guias de pesca foram cancelados por turistas preocupados com envenenamento. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Em abril de 2024, cientistas lançaram um esforço de emergência para ajudar os peixes de serra em perigo. Cidadãos foram incentivados a relatar avistamentos à linha direta de conservação de peixes e animais selvagens da Florida. Quando um foi relatado, uma equipe viajaria para tentar pegar o animal doente. Coletavam medições e amostras de sangue e marcavam para rastreamento. Em 5 de abril, o primeiro resgate foi tentado com um peixe de serra de 11 pés encontrado na Bahia. Foi levado para o Laboratório Marinho Mote em Sarasota para tratamento e monitoramento, esperando que possa ser liberado de volta à natureza. Apesar de mostrar sinais de recuperação e receber cuidados 24 horas, a condição do animal piorou e passou 20 dias depois. Isso é terrível. A mortalidade em massa de espécies ameaçadas nunca foi testemunhada na história. Em resposta, em julho, o estado de Flórida deu $2 mil para pesquisas. Nesse ponto, os cientistas estavam sob grande pressão para rapidamente encontrar uma resposta, disse o ecologista Ross Bushek. O enigma é como um exame final que você esqueceu e nunca estudou antes, e você tem 2 horas para aprender tudo. Para descobrir a causa, os cientistas coletaram amostras de plantas marinhas e águas, verificando níveis de oxigênio, pH, temperatura, bactérias, poluentes e produtos químicos. Mas, depois de tanta pesquisa cuidadosa, não encontraram nada definitivo. Mas descobriram algumas dicas apontando para a resposta a este enigma. Eles disseram que os botões de assinatura que eu posso assinar eram culpados. Então você nunca mais perderá outro vídeo incrível como este.
Agora, volte ao mistério. Uma teoria principal foi a maré vermelha. Este fenômeno natural ocorre quando certas espécies de algas crescem incontrolavelmente, produzindo toxinas que podem destruir a vida marinha. Existem mais de 300 espécies de algas da maré vermelha. Apesar do nome, elas podem mudar a água para verde, laranja e vermelho. Adivinhe onde essas algas moram? No Golfo do México, perto das Chaves da Flórida. Uma espécie de algas tóxicas chamada Carinia brevis vive na água todo o ano em baixas concentrações, mas quando condições como temperatura, níveis de nutrientes e vento são certas, a Carinia floresce. As algas produzem neurotoxina chamada bravotoxina, que danifica nervos e faz peixes perderem senso de direção, resultando na rotação de morte. Maré vermelha pode acontecer naturalmente, mas nos últimos anos, com mudanças climáticas e eutrofização, tornou-se comum na América do Norte. Na agricultura, nutrientes promovem crescimento das culturas. Chuva pode lavar esses nutrientes para canais naturais. Aumento da algas. Quando plantas podrirem, liberam dióxido de carbono, reduzindo o pH da água do mar e causando a acidificação do oceano. Ácido não é bom para nadar. 65% das vias navegáveis da América foram prejudicadas pela eutrofização. Basta dar uma olhada no caso dos manatinhos da Florida. Esses fofos mamíferos de massa gostam de mastigar algas marinhas e geralmente são frios, mas em 2021, 1.000 deles morreram devido à floração de algas. O escoamento de fertilizantes e águas residuais vazaram para suas lagoas, fazendo com que as algas cresçam na superfície da água, bloqueando a luz solar e bloqueando o crescimento de algas marinhas. 2 anos depois, em 2023, no mesmo ano, os peixes começaram a mostrar esse comportamento estranho e 77.000 acres de algas marinhas foram perdidas devido à eutrofização, deixando muitos manatinhos morrer de fome. Pobres caras! Em 2020, 4 vagabundos de Curry para Tahi, Nova Zelândia, encontraram 3.500 enguias sem vida. Essas enguias juvenis, ou elves, migram a montante entre o final de novembro e o início de março. Eles dependem de um fluxo saudável de riacho e prosperam com a água. A temperatura está entre 60 e 64 degraus F. Você pode adivinhar o que eles encontraram na água? Isso é certo. As algas indicam que a água é mais quente do que o habitual, um sinal de mudança climática. Além disso, a maioria do riacho tem fluxo de água muito limitado ou nenhum. Todo esse efeito de batida ocorre. O fluxo mais baixo reduz oxigênio e aumenta toxinas, pioradas pela alta temperatura da água e flores de algas. O fluxo limitado de água no Golfo do México não é um problema, mas temperatura alta da água e floração de algas são suportadas por uma revelação surpreendente feita pelos paleontologistas em 2010. Naquele ano, encontraram Cerro Balena, um cemitério de criaturas marinhas pré-históricas no deserto de Chiles, Atacama. Após 1 ano de escavação em 4 camadas de rochas, encontraram fósseis de 10 espécies diferentes do Mioceno, cerca de 5 a 11 milhões de anos atrás. O local tem o mais denso agrupamento de mamíferos marinhos extintos no mundo, incluindo esqueletos de mais de 40 grandes baleias. Por quê? Cerro Balena é espanhol para Montanha da Baleia. Entre as mais bizarras que nossa espécie encontrou eram preguiças aquáticas, grandes animais de tamanho nus mais acostumados a se mergulhar do que escalar árvores, e uma baleia morsa, uma cruzação entre, uma morsa e uma baleia, completa com uma dentela mais de 4 pés de comprimento. Mas o mais intrigante desse descoberto são alguns estranhos manchas laranja nos ossos do animal, que podem ser os restos de algas tóxicas. Você adivinhou? Essas flores provavelmente envenenaram os animais de Sarablana, depois que comeram presas contaminadas ou inalaram toxinas mortais, levando à sua morte prematura. Seus corpos então afundiram no fundo do mar, onde foram enterrados em sedimentos por anos. E isso não aconteceu apenas uma vez. As 4 camadas diferentes de fósseis mostram que o mesmo evento aconteceu 4 vezes separadas em um período de 10.000 a 16.000 anos. Deus! Então, essa alergia tem sido um problema há muito tempo.
Tendo tudo isso em mente, voltamos para aqueles peixes de serra. Certamente as algas são culpadas. O médico Michael Parsons, da Universidade da Costa do Golfo da Florida, acha assim, e alguns peixes mostram sinais de recuperação em água não contaminada. Cientistas notaram que, quando a maré muda, peixes geralmente recuperam comportamento normal, alguns em apenas 25 minutos. Nota: peixes tendem a se recuperar se puxados das águas profundas, onde toxinas são mais altas. Peixes de serra são moradores do fundo, seguram sua respiração e são mais vulneráveis a essas toxinas. Há um problema nisso. Cientistas coletaram amostras de água e não detectaram carina em níveis altos. Carinas são algas no Golfo do México. Detectaram altos níveis de Gambia discus algas, geralmente inofensivo, mas altas concentrações podem ser mortais. 2 pintes de água do mar normalmente contêm 30 a 40 células de disco de Gambia. Amostras recentes mostraram um número enorme de mais de 1000. Além disso, algumas espécies de disco de Gâmbia produzem toxinas de cigua, uma neurotoxina complexa e potente que pode acumular níveis perigosos nos peixes de recife de coral. Se uma pessoa comer peixe contaminado com toxinas de cigua, ela pegará cigua-terra, uma doença desagradável que causa muitos vômitos, diarreia e náuseas. Bom, da mesma forma, peixes sofrerão de problemas neurológicos como hiperatividade e contorcições. Parece familiar? Cônjuge morto observou. Peixes de serra podem ter uma reação semelhante causada por neurotoxinas atacando seu sistema nervoso. Adicionando mais combustível a esta teoria, cigua-terra é mais comum em recifes danificados por ambientes como aquecimento das águas e poluição. Durante a Segunda Guerra Mundial, bombas destruíram recifes nas ilhas do Pacífico, cujo estresse causou um surto de cigua-terra que deixou muitos civis doentes. Embora não tenha havido bombas na Florida recentemente, pode desempenhar um papel. No verão de 2023, a temperatura da Flórida atingiu um recorde. É isso por causa da toxina cigua? Não. Há um problema com a teoria da cigua. Se estivesse por trás das baixas de peixes salgados, humanos ficariam doentes por comer peixes contaminados, mas não ficam. Testes laboratoriais revelaram um coquetel de toxinas na água deixadas por diferentes espécies de algas, uma das quais pode ser responsável. Crikey! Nem sabemos quais algas causaram isso, e isso é uma confusão. Desde julho de 2024, mortes em massa pararam, embora ninguém tenha certeza se a doença irregular voltará. Precisamos assumir responsabilidade por colocar esses animais e nós mesmos em risco. O aumento da temperatura da água que levou a esta alga tóxica prosperar pode ser atribuído ao nosso impacto ambiental. Mas desastre do peixe salgado não é a única coisa que atinge vida marinha. Animais vivendo no mar em todo o mundo foram devastados por causas estranhas relacionadas a humanos. A perda da baleia. Todos nós ouvimos a frase de ter uma baleia, mas recentemente as baleias não se divertiram muito. Volte para 2022, onde 230 baleias piloto foram misteriosamente lavadas na costa do porto de Macquarie, na Tasmânia, na Austrália. Se você for salvo, a maioria morreu tristemente, e os agricultores locais tiveram que rebocar os animais para o mar para ser masticado pelos limpadores. Desde 2017, 500 baleias minke e iobote foram gravemente feridas, presas ou mortas na costa leste da América do Norte. Critica-se parques eólicos offshore e pesquisas sísmicas. Construção de parques eólicos requer mapeamento da área enviando pulsos sonoros altos pela água, conhecidos como levantamentos sísmicos. Disse que poluição sonora perturba baleias que dependem do som e as assustam. Cientistas discordam. Bureau de Gerenciamento de Energia Oceânica diz que suas pesquisas geram níveis de som cerca de 220 decibels, muito mais silencioso que a pistola de ar sísmica de 250 decibels usada para exploração de petróleo e gás. Mesmo que baleias sejam perturbadas por parques eólicos, elas nadam. Então qual é o problema? Transporte marítimo, pesca industrial, microplástico e poluição plástica velha. Em 2018, uma baleia esperma foi encontrada em uma praia na Indonésia, com mais de 13 libras de plástico no estômago, incluindo 115 xícaras, 25 sacos plásticos, 2 chapéus e mais de 1000 cordas. Isso é terrível.
terrível. De todas as baleias escapadas na costa leste da América de 2016 a 2023, metade não pôde ser autopsiado devido à grande escala da tarefa, porque baleias são grandes. Entre as examinadas, 40% foram atingidas por navios ou emaranhadas em artes de pesca. Nenhuma causa fixa foi identificada. Pode ser inúmeras razões. Você tem alguma solução para essa bagunça? Deixe-me saber nos comentários. Golfinhos devastados à medida que a temperatura do oceano aumenta, doenças, antes lutando para sobreviver na água fria, prosperam e podem trazer consequências devastadoras. Entre 2013 e 2015, corpos de 1.600 golfinhos foram arrastados nas praias da costa leste de Flórida até Nova York. Isso é parte dos 20.000 mortos estimados, reduzindo a população da região em 50%. De todos os golfinhos estudados, 92% tinham vírus mórbida cetáceo positivo. Compara-se ao sarampo humano e floresceu com mudanças climáticas aquecendo o oceano. Golfinhos podem sofrer infecções nos pulmões e cérebro e feridas desagradáveis pelo corpo. Golfinhos saltam da água não apenas para respirar, mas para fortalecer a amizade. Infelizmente, nesses momentos de alegria, podem infectar uns aos outros. Se 2 golfinhos saltarem juntos, um saudável pode inalar partículas do vírus exaladas por um doente e, se tocarem, podem transmitir por feridas. Golfinho grávido pode passá-lo para bezerro não nascido. Surto de 2013 foi o pior histórico, mas longe de ser único. Entre junho de 1987 e maio de 1988, outro surto cobrou vida de 900 golfinhos. Animais que sobrevivem desenvolvem anticorpos contra o vírus, impedindo de ficarem doentes novamente. Golfinhos imunes ajudam a proteger outros, pois são menos prováveis de entrar em contato com infectados, chamada imunidade de rebanho. Mas golfinhos resistentes a vírus morrerão ou se afastarão, deixando gerações jovens vulneráveis novamente. Este é um círculo vicioso, sem solução clara. Eu preciso de alguns toalhos de colchão. Fio FP. Se você acha que isso vai ficar mais chirrante, receio que você tenha uma surpresa desagradável. A próxima tartaruga é a seguinte, e é possível que ela tenha pior que os golfinhos. Algumas tartarugas, especialmente tartarugas verdes nas águas do Zeuá, foram afetadas por uma doença verdadeiramente terrível, fibropapilomatose, também conhecida pelo inicialismo muito mais fácil de pronunciar, FP. Esta doença pode fazer com que os tumores se tornem cogumelos em todo o corpo e até mesmo em sua organização. A descoberta de FP remonta à década de 1800, embora só na década de 1980 que ganhou atenção depois que tartarugas verdes nos Delisle foram observadas com ela. Então, como esse idiota se espalha? Bem, a doença é um vírus do herpes que se espalha através do contato com outras tartarugas ou nadando em águas contaminadas, embora outras coisas desagradáveis, como a poluição, também possam causar tumores. FP também foi encontrado em sanguessugas que se apegam a animais marinhos e iluminam seu sangue, para que esses pequenos vampiros também desempenhem um papel. O que sabemos é que as tartarugas marinhas jovens pegam FP quando fizeram a primeira visita às águas rasas de alimentação depois de passar os primeiros anos no mar. Então alguma coisa pode ser feita? Ajude-nos para as tartarugas infectadas, mas geralmente apenas se elas ficarem presas na terra. Uma vez encontrados, eles podem ser levados ao veterinário para remover cirurgicamente o tumor e receber tratamento. Finalmente, algumas boas notícias. Embora isso possa ajudar algumas tartarugas, atualmente há pouco a fazer para a maioria dos pacientes, pois o FP ainda não está totalmente entendido. Claro que não é. Então, se você vir um desses pobres animais presos com a doença, procure online para encontrar sua rede de presos mais próxima e relate assim. Você será incrível. Veja esses pássaros.
Agora, quando pensamos na vida marinha, frequentemente nos concentramos nas criaturas nadando abaixo da superfície. Mas, e aqueles que voam acima? Estou falando de aves marinhas. Infelizmente, e você pode adivinhar o que eu vou dizer a seguir, algumas aves marinhas estão enfrentando perigos reais. A Grã-Bretanha é um local especial para duas espécies dessas, a Grande Escola e a Norte da Escola, com a maioria das escolas ninhadas do mundo e metade das escolas do mundo nas costas britânicas. Em 2021 no AA, o surto mundial de gripe aviária H5N1 aniquilou 75% das escolas e 25% das escolas do mundo. Em junho de 2022, a escocesa Bass Rock, que costumava ficar branca devido a milhões de gonetes ninhados, perdeu um quarto de suas aves devido a essa gripe desagradável. O avário javalis sofreu de falta de apetite, dificuldades respiratórias e diarreia antes de eventualmente tirá-los completamente. Sim, o surto está relacionado ao aumento das temperaturas. Na América do Norte, os invernos mais quentes e o início da primavera podem ajudar algumas bactérias amantes da umidade a se espalharem mais facilmente. Ao mesmo tempo, o clima mais úmido pode ajudar a gripe a permanecer viva, e excrementos de pássaros e água contaminada. Apesar do que o nome implica, a gripe também pode infectar outros animais, incluindo nós. Mas não são todas más notícias. A população de ganete parece mostrar alguma recuperação no verão de 2023. Você pode até encontrar os sobreviventes. Depois de se recuperar da gripe, suas íris azul brilhantes se tornaram estranhamente pretas. Um pouco assustador, certo? Certo. Os cientistas ainda não têm certeza do porquê, mas acho que precisam de um piolho de vista de pássaro. Eu não sei sobre você, mas amo um saboroso salmão rosa. Não sou o único. Em 2022, o suprimento global de salmão atlântico era de mais de 3 milhões de toneladas. Bem, depois que eu lhe contei sobre o problema que atormenta o salmão da fazenda agora, você pode não estar tão interessado nisso. Parasitas que crescem em sua pele são chamados gelo marinho. Pequenos crustáceos com menos de 3 polegadas de comprimento estão pegados a eles e comem seu sangue e carne. Eles revestiram o corpo e as feridas do salmão que enfraquecem seu sistema imunológico e, em casos graves, podem causar morte em massa. Então, o que causou essa terrível praga? As larvas de piolhos do mar precisam encontrar um hospedeiro para sobreviver, o que é difícil quando você vive em grandes mares abertos. Mas, em fazendas onde o salmão é represo em um número anormal, é um pedaço de bolo de peixe. Assim como os humanos, doenças e parasitas se espalham muito mais facilmente através de populações de alta densidade. Tudo isso é obviamente uma grande dor de cabeça para os agricultores. Como o peixe infectado não pode ser vendido, os únicos tratamentos conhecidos são produtos químicos, mas esses produtos podem impedir o crescimento do salmão. Além disso, os piolhos desenvolveram resistência aos produtos mais usados. Como os piolhos do mar tendem a ficar perto da superfície, manter os peixes em águas mais profundas ajuda, mas você não pode cobrir totalmente os pinos, porque o salmão precisa aparecer na superfície para reencher sua bexiga para obter flutuação. Para evitar isso, os agricultores começaram a usar gaiolas de snorkel. Estes têm telhado de rede de 30 a 65 pés de profundidade, mantendo o salmão longe das águas superficiais onde as larvas de piolhos estão fora. A gaiola também possui um tubo de snorkel selado no meio, para que o salmão possa nadar até a superfície para obter ar sem ser exposto. Muito inteligente, certo? Essas gaiolas de snorkel ajudam a reduzir a infecção em 75%, mas ainda não são perfeitas. A maior preocupação é que os piolhos possam se espalhar para salmão selvagem que migram pelas fazendas de peixes. A propósito, eu não tenho meu salmão agora, se você me desculpe, eu preciso. Eu sei que tudo isso parece um pouco sombrio, mas a boa notícia é que há soluções lá fora. Só precisa de pequenas mudanças de todos nós para ajudar o mundo natural. A verdadeira pergunta é: podemos agir rapidamente para salvá-lo? Diga-me que você pensa sobre tudo isso, mas é tudo isso para mim hoje. Obrigado por assistir.